Olá, bom dia, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Pessoal chegando. Ana, Olá, boa tudo bem? tarde. Tudo bom? Estamos Olha, esperando o horário novo, hein? pessoal. Vamos testar esse horário. Verdade. Ana, enquanto a gente acerta aqui, eu vou botar uma musiquinha pra você que é Hoje Eu Decidi do Marcelo Falcão, tá bom? Perfeito. Tudo a ver com o tema. Hoje eu acordei, acordei, acordei. Hoje eu Ana, qual o acordei, tema de hoje? acordei. Sofrimento, eu consegui fixar. Então tá bom. Aí. Hoje eu acordei, decidi esquecer broncas e mágoas de outrora. Abri o coração e todas as portas. Decidi que vou retirar roupa do armário. Já era hora, vou todas elas agora. Hoje eu acordei, decidi esquecer broncas e mágoas de outrora. Abri o coração e todas as portas. Decidi que vou retirar roupas do armário. Já era hora, vou todas elas agora. Hoje eu acordei, acordei, acordei. Oi, diz aí, hoje eu acordei, acordei. Ana, Sim, vamos lá. Hoje a foi gente vai falar sobre, bom. hoje a gente vai falar sobre sofrimento. É. Estou trazendo a galera de Curitiba para cá. Mas Uhum. antes de falar de sofrimento, eu acredito que as pessoas estão fazendo quarentena e agora que a gente está num pico crescente aí de pessoas que estão tendo Covid. Me diz o Certo. negócio, se a pessoa quiser ter consulta com você, como é que a pessoa faz? Então, eu fixei até aí o meu site, que Sim, as pessoas podem entrar no site e mandar uma mensagem para mim por lá. Você vai clicar lá, tem uma abinha para atendimento online e você pode entrar direto em contato comigo. Por lá, por aqui, pelo meu Instagram, né, que é o Ana Paola Norfini, Ana com dois N's, ou pelo meu WhatsApp. Na verdade, o Instagram, se você clicar naquele link da bio, ele já te leva para o meu WhatsApp. Então, tá perfeito. Acho que esses são os canais, né? legal. E Só para complementar aqui, provavelmente ele comeu aqui, mas é .com.br, não é isso? isso, .com.br. É porque, tá vendo? Eu não consigo colocar palavras muito grandes. É Não tem problema não. .com.br. Fechado. Ana, me diz um Então, negócio. Eu geralmente trago esse bloquinho aqui para anotar algumas coisas que você fala. Me diz um uhum. negócio. E você consegue atender qualquer pessoa do Brasil que estiver em Curitiba? Sim, porque é atendimento online. Então Entendi. agora a gente está com essa possibilidade de fazer o atendimento online para todo o Brasil, Que bacana. nesse Me diz um momento. negócio. Hoje o tema é sofrimento. Sim.
o que você tem aqui dizer, o que é o sofrimento, para que as pessoas que estão entendendo, porque as pessoas falam assim, eu estou sofrendo, mas às vezes nem sabe o que é sofrimento. Eu queria que a gente tivesse um conceito sobre sofrimento. Pois é, assim, todos nós passamos por isso em algum momento, né? Perda de parentes, perda de emprego, perda de um grande amor, perda de dinheiro, sofrimento de dor mesmo física, algum membro que está com problema, alguma doença crônica, enfim, a gente passa na vida por muitos sofrimentos, né? Então, para resumir, para ficar de uma maneira bem coloquial, né? Bem clara para as pessoas que estão assistindo, que o nosso objetivo é trazer a psicologia para todo mundo, né? Sem ter aquela linguagem rebuscada de consultório, mas que essa live não substitui um atendimento, não substitui. Então, é só para esse momento a gente que a gente possa auxiliar as pessoas. Então, assim, o que a gente pode dizer que é um sofrimento? É como se fosse um redutor ou uma privação de felicidade ou de prazer. Pensa, quantas vezes por dia a gente pensa nas coisas que não aconteceram na nossa vida, nas situações que fizeram com que a gente perdesse, às vezes, a alegria, a disposição, o ânimo. Essa situação nos faz questionar o dia de amanhã, né? Faz questionar como que as coisas vão ficar. E quando a gente pensa nisso tudo, isso gera dor, isso gera sofrimento. Buda tem uma frase maravilhosa, que ele fala assim, eu até anotei. Ele fala, a dor é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Então, nós estamos passando por momentos de sofrimento agora. A gente está numa quarentena forçada. Quarentena, isolamento, né? Mas assim, a gente está forçado. A gente sabe que é necessário. Nós estamos perdendo amigos, parentes, amigos de nossos amigos. A morte está muito próxima nossa agora. Morte é uma coisa que traz sofrimento. Quem aqui já não perdeu um ente querido? Acredito que todo ser humano, vamos colocar numa idade avançada assim, né? Já perdeu alguém. Crianças já perderam alguém amados. Tem crianças que já perderam o pai. E como faz? Tem que colocar para fora esse sentimento. É uma dor muito grande e que a gente precisa aprender a conviver com essa dor. Sabe por quê? Porque se a gente parar para pensar, essa dor faz com que a gente cresça. Ela não nos pode paralisar. Ela tem que fazer com que a gente cresça. Isso a gente não tem como fugir. Uma das questões que está acontecendo é porque nós somos muito superficiais. Eu não sei se você percebe isso, né? Mas tudo é muito superficial. A alegria é superficial, o sofrimento também é superficial. A gente fica muito naquela borda da piscina sem mergulhar. E quando a gente encontra ou acontece uma situação de sofrimento, ele faz a gente pensar na vida. Pensar em situações que, por exemplo, quando está tudo bem, quando a gente está bem, quando a gente está com tudo legal, trabalho bom, relacionamento bom, uma casa boa, a gente tende a achar que está tudo normal, né? Tá tudo bem,
as coisas estão fluindo, de repente acontece uma situação, por exemplo, a morte do pai de família. E aí a gente se coloca num sofrimento muito grande. Por quê? A gente saiu da zona de conforto que a gente estava. Porque quando está tudo bem, a gente está naquela zona de conforto, está tudo tranquilo, a vida está boa, está tudo correndo bem, está tudo fluindo. E nesses momentos a gente até esquece de agradecer por tudo de bom que nos acontece, né? E aí a gente fica naquele momento superficial, está tudo bem, está tudo tranquilo, que felicidade. Acontece uma morte, uma perda. Alguém da família morre, um exemplo. Como fazer? Como ficar? E uma frase que vem à nossa cabeça, eu acho que essa frase já veio para todo mundo em algum momento da nossa vida, e principalmente hoje, com o coronavírus, o que a gente pensa? E agora? E agora? O que vai ser da minha vida? E agora? O que eu vou fazer? E agora? Como é que vai ficar a minha situação? E agora? O que eu vou fazer com esse sofrimento que está batendo em mim? Loucura, né? Sabe? Sim. Uma coisa Sim, interessante. isso é muito... Então, só complementando, uma coisa interessante é que o sofrimento é uma coisa interna, né? Que fica Sim. a sua escolha, se você quer ou não quer. E o que você mais ou menos deixa claro é que a pessoa tem que aproveitar o presente para que ela não possa sofrer. Não é isso? A gente não tem como não sofrer. Sabe por quê? Sabe por quê? A gente pode saber lidar com o sofrimento, mas em algum momento da nossa vida a gente vai acabar sofrendo. Vamos pensar assim, você tem família, eu tenho família, e a gente perde um membro da nossa família. A gente vai entrar em sofrimento, a gente vai entrar numa dor. Agora, como eu vou lidar com esse sofrimento? Que tipo de aprendizado, que tipo de situação esse sofrimento vai me fazer modificar? Aí é uma questão. Entendi. Mas fugir de sofrimento, a gente ficar sem sofrer, em algum momento da nossa vida, infelizmente, isso vai acontecer. E eu acho que o sofrimento é até importante para o crescimento, sabia? Com certeza. Depende da forma que você vai canalizar aquilo, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais bacanas. Sim, sim. A partir de como que a gente vai encarar o sofrimento, isso é que vai nos auxiliar a melhorar. A gente pode simplesmente se isolar e ficar vivenciando esse sofrimento ao longo dos anos, ou a gente pode fazer com que esse sofrimento nos modifique, porque a dor vai ficar, mas o sofrimento a gente pode aprender a transformar. Você sabe que tem um poema de Carlos Drummond de Andrade, que você deve ter escutado na escola, eu escutei na escola também. A resiliência faz parte, a gente vai falar sobre isso também. Assim, ele é um poema que, quando eu escutei, eu era adolescente, eu me questionei muito sobre ele. Eu tinha uma professora chamada Carminha, não sei se o pessoal da minha escola, porque eu ainda tenho amizades com o pessoal da escola que assistem, vai lembrar que ela foi nossa professora também quando eu fiz o curso de formação de professores, que foi a minha primeira formação. Então, a Carminha, ela leu esse poema do Carlos Drummond de Andrade e que faz a gente pensar em algumas questões. Por exemplo, esse poema, Carlos Drummond fez quando a gente estava na Segunda Guerra Mundial, que é uma situação que está parecida com a nossa, não é igual,
Mas é uma situação onde gera dúvidas, onde gera questionamentos. E qual é o E poema? eu vou ler um pouquinho dele. Ele se chama José. É assim. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir, já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? Ou seja, é uma situação difícil, né? Se a gente se colocar o José, cada um de nós que passa por várias situações de dor, de tristeza, de sofrimento, e se pergunta, e agora? E agora o que eu vou fazer? E agora, se o meu pai morreu, o que eu vou fazer com isso? Como eu vou lidar com isso, com essa perda? E agora, José? Eu não tenho mais emprego. Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou lidar com o sofrimento de um ente meu que acabou falecendo pelo coronavírus? E agora? Como que eu vou fazer com todas as situações que acontecem na minha vida? Se eu não tenho dinheiro para trabalhar, eu não posso ficar em casa. E agora? O que eu vou fazer? Então, todos esses questionamentos são pertinentes ao sofrimento. Por isso que todos nós passamos por sofrimento. A gente precisa desse questionamento. A gente precisa entender o porquê esse sofrimento está acontecendo para a gente nesse momento. Esse momento, ele é diferente para cada um de nós. Cada um de nós vai entender o sofrimento de uma maneira. O que para mim pode ser uma coisa muito pesada, para você pode ser uma coisa que você vai saber tirar de letra. Porque o sofrimento, ele é individual nosso. Sim, sim. Faz parte da gente. A gente pode se perguntar, por exemplo, e aí eu vou misturar algumas perguntas aqui, que a gente se faz em algum momento, que as pessoas trazem, mas assim, que a pergunta é: por que é difícil esquecer e acontecer e o que acontece que nos trouxe grande sofrimento? Porque a gente fica numa superficialidade da situação. A gente precisa entender o que está acontecendo, a gente precisa mergulhar. E esse mergulho, muitas vezes, não é fácil. Vai tirar a gente da zona de conforto, vai tirar a gente de uma situação segura, mas ela é necessária. A gente precisa expor, a gente precisa falar sobre ele. Quando a gente não consegue lidar durante um bom tempo com esse sofrimento, está na hora da gente buscar ajuda. Entendi. Está na hora da gente buscar terapia, sabe? E é importante que a gente faça isso logo, porque o sofrimento, ele às vezes pode paralisar a gente, porque ele é inevitável. Em algum momento, como a gente falou, a gente vai sofrer. Então, se a gente não está conseguindo ter a resiliência para passar, tirar as situações positivas de de determinados fatos e acontecimentos ruins. Se a gente não tira o positivo, não tira algo para se aprender, algo para se transformar, para perceber diferente, a gente fica paralisado. Entendeu? Entendi. Ana, então, simplificando, a gente tem que ter resiliência, sim,
mas o sofrimento é uma coisa que entra na vida de qualquer pessoa, não é isso? Sim, sim, E aí é sim. a forma que você vai encarar. Eu conheço pessoas que pararam em algum problema. Eu acho que se a gente pensar quando vem um sofrimento, é como se você quebrasse um carro e você falasse, mas quebrou por quê? Não é quebrou por quê? Eu acho que é você caminhar para que você possa consertar seu carro, não procurar um problema. Esse que bate muito nas pessoas. E me diz um Sim. negócio, o que causa o problema? Pois é, as causas do sofrimento, elas são inúmeras, né? Eu cheguei a definir em padrões, assim, de causa, tá? A primeira causa do nosso sofrimento é o nosso desejo de ser eterno. Ou seja, a gente tem medo de morrer. A gente tem medo de envelhecer. A gente tem medo de ficar doente. E a gente sofre com isso. Quantas pessoas estão agora, nesse momento, com medo de serem contaminadas? E esse medo, ele vai causar sofrimento. Ele vai fazer com que a gente fique sem dormir. Ele vai fazer com que a gente fique sem controle da nossa situação. Ele vai fazer com que a gente perca o sono. Vai fazer com que a gente, muitas das vezes, perca a nossa razão. Então, o desejo de ser eterno, ele está simplificado em tudo isso. Outra questão, e é uma das principais, o apego. E aí a gente vai falar de novo sobre, né, o medo de perder nossos entes queridos, o medo de perder o nosso grande amor, o nosso namorado, a nossa namorada, o medo de perder situações confortáveis para a gente, só o medo de perder, por exemplo, parentes, nessa época, já traz um sofrimento muito grande, sem nenhuma, às vezes, definição e nenhuma situação de risco. Aquele parente pode estar dentro de casa e a gente na nossa casa, mas a gente está com muito medo de perder aquele parente. Eu tenho um paciente que ele é assim, ele está assim. Ele entrou nesse medo profundo de perder o pai. Só que o pai está protegido, está em casa, está obedecendo. Não é daqueles pais idosos que querem sair, não. Está obedecendo a restrição. Então fica em casa. Só que esse medo, esse sofrimento de que eu posso perder, isso paralisa, isso nos atrapalha. Outro medo é o desejo de prover e controlar o futuro, as nossas expectativas. E a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, né? Expectativa vai gerar ansiedade, vai gerar preocupação, vai pensar assim, o que eu vou fazer? E agora? Como vai ser o amanhã? Como será o amanhã? A gente está assim nesse momento. Todo mundo está assim. A gente não tem noção. É verdade. Outra questão. Só tem mais, só tem mais duas questões para concluir. Desejo de alcançar a perfeição. A gente não aceita errar. A gente quer sempre ser perfeito. A gente não pode falhar. A falha nos gera sofrimento. Essa falha faz com que a gente fique numa situação muito grave de cobrança conosco mesmo. E, por último, o desejo de ter poder. O mundo, a situação financeira, a nossa carreira bem-sucedida, a nossa família maravilhosa, tudo isso a gente precisa, a gente tem esse desejo e a gente tem medo de perder isso também. Então, esses fatores são os fatores que a gente pode dividir várias situações dentro desses itens, tópicos, que fazem com que a gente sofra. Para você ver que são muitas as questões.
a ingratidão dos amigos, a situação de ficar sem ter onde morar, a situação de não ter emprego, tantas situações, as mentiras, as traições, tem muita coisa nisso, muita coisa que envolve sofrimento. Entendi. Isso, então, basicamente vem do ambiente externo, né? Você não tem controle. Em algumas situações a gente não tem controle. Eu acho que quase todas que você colocou aqui não tem. Você não tem como fazer perfeição, você não pode gerar o poder, você não tem noção. E uma coisa que a pessoa acaba se sabotando é quando ela começa a fazer grandes metas. Ela faz grandes metas, ela não consegue atingir e ela pode desistir ao mesmo tempo. Ana? Oi? Então, o que eu estava falando era do ambiente externo, que você não tem como muito ter controle. Então, acredito que o sofrimento vem de um ambiente externo até você não... e aí fica a seu critério se você quer manter ele ou não. Na verdade, você tem que lidar com isso, né? Você tem que colocar, você vai ter que trabalhar esse sofrimento. Você tem que fazer. Senão você vai ficar paralisado. O sofrimento paralisa. E aí a gente não consegue amadurecer, a gente não consegue crescer. E cada vez que a gente fica pensando em situações que nos aconteceram, tem uma pergunta que fala que agora que a gente está em confinamento, fica lembrando dos momentos de sofrimentos passados. Isso é remoer. A gente não pode, nesse momento, estar trabalhando com isso. A gente tem que estar trabalhando com agora e com as nossas possibilidades futuras. Porque a gente vai ter possibilidades. A gente tem muitas oportunidades pela frente. O dia de hoje já é uma oportunidade que a gente está tendo de aprender. Então a gente tem que pensar dessa forma. Total. Concordo com você e acho que é isso mesmo. Acho que a cada dia que a gente levanta, que a gente abre o olho, é uma oportunidade para que a gente possa escrever alguma coisa. E me diz um negócio, você tem um problema, a gente já sabe que geralmente ela pode vir externamente, é uma coisa que você não tem muito controle, né? E você não tem muito controle, ela chega, mas você tem controle sim, se você quer melhorar ou não, né? Ou aproveita o fundo do poço para que você possa usar uma mola ou não. Mas eu queria falar um negócio. A gente já sabe que tem sofrimento. Eu falo muito daquela música que é do Kid de Abelha, que é tanto medo de sofrimento que ele sofre só de pensar, né? Mas como a pessoa pode superar o sofrimento? Uma delas é a terapia. Sim. Então, assim, essa questão do medo, tanto medo de sofrimento que eu sofro só de pensar, é um medo, é o sofrimento por antecipação. E isso é pior do que o sofrimento, se a gente parar para pensar, porque a gente nem sabe o que vai acontecer e a gente já está sofrendo. Isso gera ansiedade. Você sabia que uma das questões que gera mais ansiedade é esse medo de sofrimento? É esse medo de sofrer. Ai, eu não quero sofrer. Ai, eu não quero fazer isso. Ai, eu não quero trabalhar. Porque isso vai me dar medo. Ai, eu não quero me envolver nesse relacionamento porque eu não sei se vai dar certo. Ai, eu não quero fazer tantas coisas que eu não vou conseguir reagir. Eu não vou conseguir ir para frente. Sabe? E assim, a gente precisa justamente ir para frente. Então, o medo do sofrimento nos bloqueia. O medo do sofrimento faz com que a gente fique paralisado. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar para esse sofrimento e fazer que nem Carlos Drummond fez no poema dele. Falar assim, e agora? Isso aconteceu. Ok. O que eu faço agora?
que eu tenho que fazer agora em relação a esse sofrimento? E seguir adiante, sabe? Porque a gente precisa entender que o que está acontecendo por algum motivo a gente precisa aprender. Alguma coisa está acontecendo aí. Como que a gente vai lidar com isso, eu não sei. É cada um que vai saber. Cada um sabe a sua história. E quando a pessoa tem essa dificuldade, ela tem que ir buscar terapia, sim, para fazer esse auxílio, né? A pessoa. A gente precisa começar. Você falou de como que a gente pode melhorar o sofrimento, né? Como que a gente pode... A palavra certa é como superar o sofrimento, né? Eu já não penso em melhorar, eu penso em superar. A gente precisa encará-lo. Essa é a primeira forma. Vamos encarar o sofrimento, vamos chorar tudo que a gente precisa chorar. Vamos colocar para fora todos os sentimentos que essa situação de sofrimento fez com a gente. Vamos falar, vamos extravasar, vamos conversar. A outra questão, vamos procurar trabalhar com o nosso autoconhecimento. Como que a gente faz isso? Esse sofrimento veio me fazer enxergar o quê? O quanto eu preciso ser forte, o quanto eu preciso modificar determinados pensamentos na minha vida, o quanto eu preciso buscar trabalhar com outras pessoas, falar com outras pessoas, não guardar para si. Porque nesse poema tem uma parte que eu não li, e dever de casa para todo mundo pesquisar sobre esse poema, vai falar assim que José era duro. Quando nós somos duros, como nós bancamos os durões, nós sofremos. Porque nós não aceitamos o auxílio do outro. A gente precisa entender que nós não somos super-heróis. Nós temos os nossos momentos de fraqueza. E que bom, porque é nesse momento que a gente vai parar e olhar mais para a gente. Vai parar para olhar mais para o que está ao nosso redor. Isso que está acontecendo está fazendo com que a gente olhe mais para a gente. Está fazendo com que a gente pense em possibilidades que nunca pensamos antes. Se não fosse essa situação, estávamos todos na nossa rotina, estávamos todos fazendo as nossas atividades e de repente, bum, parou. E agora estamos todos no mesmo barco, todos perguntando isso. E agora? E a partir dessa pergunta que a gente tem que se fazer quando bater um sofrimento, a gente impulsionar ele e falar assim, e agora? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Eu preciso de ajuda? Eu consigo lidar sozinho? Eu consigo assumir responsabilidades a partir dessa situação? É isso que vai acontecer. É acreditar no poder que as coisas podem ser modificadas. Nenhum sofrimento é eterno, mas também nenhuma alegria para sempre. Engraçado isso, né? Nada é eterno. Não, porque aí é sem graça também. Ia ficar sem graça. Diz que o mundo estava muito sem graça, precisava de alguma coisa, mas acho que chegou uma coisa muito forte, né? Que é... Eu estava vendo, no sábado eu estava vendo, enquanto todo mundo estava vendo o Alok, eu estava vendo o Lulu Santos. E aí ele falou uma coisa que é essa possibilidade que está todo mundo preocupado. Você não tem você não tem como afetar só uma classe, só a classe da galera que é mais pobre, ou a galera que é mais rica, não. É qualquer pessoa. Então é homem, é mulher, é negro, é asiático, de forma geral, todo mundo é impactado por essa situação. Eu acho que essa coisa de integração entre a gente vale muito mais a pena. Ana, tem uma pergunta que veio pipocando aí, que eu peguei e pisquei, que era o seguinte, da Cristina, que é o medo atrai o sofrimento. É muito parecido com antecipação, né? Você está com medo, gera uma antecipação, e aí gera um sofrimento.
Isso. O medo gera. A gente tem medo de sofrer, a gente tem medo de reconhecer determinados erros nossos, a gente tem medo de colocar para fora os sentimentos, a gente vai ficar com medo de tanta coisa e isso vai gerar sofrimento. É muito importante. Esse momento Covid nas nossas vidas faz com que o sofrimento nosso aflore, né? Situações aflorem, medos aflorem. A Ana Paula colocou aqui, ó, o que estou passando agora nesse momento está me fazendo ver as coisas diferentes. Isso é a resiliência. Ana, te digo o seguinte, o que ela está passando, todo mundo está passando momentos difíceis. Mas assim, e aí que é legal, é a observação e você olhar como você vai ver isso e como vai ser seu comportamento diante de tudo que está acontecendo. Tá, mas deixa eu te explicar o porquê que ela colocou essa frase. Porque ela está passando por uma suspeita de estar com corona, né? É uma suspeita, mas é importante que a gente pense positivo, porque o nosso pensamento também, ele auxilia, ele facilita a nossa cura. Se a gente acreditar que não tem solução, o que a gente faz? Automaticamente vai piorar. Você tem que pensar sempre para frente. Exato, a gente tem que acreditar na possibilidade. É uma coisa louca também. Por exemplo, eu tenho um tio que ele pegou coronavírus. Ele já é um senhor de idade. A gente ficou sabendo esse fim de semana. Ele está em casa. Tá. Ele foi no médico, mas voltou que a dele não é tão forte. Porque Sim, não é a dela também não. A dele não é vai tão ser forte. Apesar de ser idoso, a gente pensou, como eu falava um pouco com ele, eu falei assim, poxa, seu Paulo, o que aconteceu com ele? Mas de repente a gente veio quando disse que ele dele não é tão forte. Porém, ele tem que manter repouso, tem que beber líquido, passou alguns remédios para ele, entendeu? Então, assim, não é o fim do mundo e não fique impactado com as notícias, porque a pessoa, às vezes o medo, você falou do medo, às vezes o medo de ir no mercado. Aí fica com sofrimento, não vou, meu Deus, não sei o quê. Mas você tem que ir sem medo e encarar não só o sofrimento, que é nesse momento, mas que pode ser o outro na sua frente, que seja uma pedrinha. Se você não pode paralisar. O paralisar é que te deixa você afundar, né? A gente tem que enfrentar. A gente tem que arranjar meios para enfrentar isso, né? Com segurança. Então, assim, com segurança, é isso que eu ia falar. A gente precisa ter segurança. Então, ok, às vezes a gente não tem como pedir, tem que resolver, ok. Só que assim, existem dois sofrimentos assim grandes que a gente pode colocar numa proporção muito grande das pessoas. Um foi da morte, que a gente já falou, né? Outro é amor. Tem pessoas que amam demais, tem pessoas que sofrem por amor, tem pessoas que sofrem por não terem amor. Tem pessoas que sofrem porque não casaram. Tem pessoas que sofrem porque não tiveram filhos e não conseguiram doar amor. Então, assim, o sofrimento relacionado ao amor também é uma coisa muito grande para a gente, para a nossa sociedade, né? E faz com que a gente tenha que perceber as situações que acontecem conosco e não com o outro, né? A gente precisa saber que, primeiro de tudo, a gente precisa amar a gente. Se a gente não se ama, como o outro vai nos amar? Então a gente precisa saber que nós somos as pessoas mais importantes para a gente. A gente nasceu sozinho e a gente morre sozinho. Se a gente não está acostumado a conviver conosco mesmo, como que o outro vai estar acostumado com a gente se a gente mesmo não está acostumado? Então, a primeira questão relacionada a relacionamento aqui, que a gente pode estar falando vamos gostar mais da gente, vamos amar a gente também, né? Esse auto-amor é importante. Amor é cumplicidade, amor é troca, amor não é sofrimento.
A gente está passando por momentos de relacionamento abusivos muito grande, né? Esse isolamento social. E é importante que as pessoas saibam que isso não é amor. Isso é relação abusiva. E relação abusiva a gente não deve ter, a gente não deve aceitar. E que todos têm o direito a terem opinião própria. Entendi. Sabe? Engraçado. É importante. Sobre essa coisa do relacionamento, né? É engraçado. Eu sempre falei que relacionamento tinha que ter seguro, né? Se não deu certo, você resgatava o seguro e fazia, viajava. Enfim, você poderia escolher o que você queria. E a história do amar demais é meio estranho. Tem histórias que você consegue amar e sofrimento. Por exemplo, quando você ama alguém e essa pessoa se vai, acaba criando um sofrimento também? É um sofrimento diferente dentro do amor? Porque a gente está pensando em amor, pensando em casal. Mas quando a gente fala, sei lá, de uma pessoa que você gosta muito e ela veio a falecer. É um sofrimento. Não, é um sofrimento. Esse é um sofrimento muito grande que a gente passa por pessoas que a gente acaba perdendo, né? Acaba morrendo e a gente fica mal. A gente fica, às vezes, sem ter o que pensar. Meu Deus, e agora? Como que eu vou ficar? Como que vai ser? Como é que eu vou lidar? Como é que vai ser minha vida? Como é que eu vou criar os meus filhos? Mas a gente tem que pensar, e agora? É sempre o e agora vem sempre à nossa mente. Só que a gente precisa lidar, a gente está aqui, a gente ficou. Por algum motivo, e aí eu não quero falar aqui sobre religião, que esse não é o objetivo, mas por algum motivo ele foi primeiro. Por exemplo, uma pessoa que tem uma família, pai, mãe, filhos. O marido foi primeiro. O que essa pessoa vai fazer? A gente vai seguir a vida. Tem que seguir a vida. A vida vai fluir. A gente precisa colocar na cabeça que é uma perda, é um sofrimento, mas a gente precisa lidar com ele. Esse sofrimento vai acompanhar a pessoa para sempre. Não tem como mudar isso. Se foi importante na sua vida e essa pessoa faleceu, ela vai ficar com você para sempre. No pensamento. Mas a vida vai continuar. E a pessoa tem que seguir o caminho, porque senão fica paralisada nesse momento e a pessoa não anda. Engraçado. Engraçado. Eu conheci algumas pessoas que o medo não, na verdade o sofrimento travou ela. E ela não tem até medo, ela tem sofrimento, porque o medo acho que paralisa, né? E o sofrimento, você caminha. Bloqueia. O sofrimento bloqueia. Você sempre fica remoendo aquilo. Parece que você nunca muda a página. Parece que você acorda e volta sempre com o mesmo problema. É engraçado isso. E eu acho que isso é muito legal. A terapia ajuda muito nisso. Porque faz você começa a ver. Parece que tira você do centro das atenções e você começa a ver de outro ângulo, né? Isso que é interessante, a pessoa começar a resetar a cabeça para para que possa melhorar, né? Para que ele possa não ter essa coisa de sofrimento. Trabalhar a resiliência, né? Trabalhar a resiliência. Fala. Tem uma coisa bem legal aqui que assim, não é, alguém perguntou aqui, não é medo, preocupação. Qual é a ligação da preocupação com o sofrimento? Preocupação é uma coisa interessante, você fica preocupado com determinada coisa, tipo, estou preocupado com a conta que eu não estou conseguindo pagar, entendeu? Isso é uma preocupação, isso não é um sofrimento. Na verdade, essa pergunta tem a ver quando você falou de ir ao supermercado sem medo e tudo, falou assim para usar a preocupação. Aqui, a preocupação, ela faz com que a gente se questione, né? Em relação ao sofrimento, é um questionamento, tá? Não é uma preocupação de, eu vou me preocupar com o futuro, não. A preocupação, no caso do sofrimento,
ela às vezes ela é positiva. A gente pode tirar questões positivas. Então, assim, eu estou sofrendo. Eu estou preocupada com isso. Eu comecei a me preocupar. Eu não estou legal. Eu vou buscar ajuda. Poxa, eu estou preocupada. Eu vou conversar com alguém sobre isso que eu estou sentindo. Então, tem determinadas situações que ela vai nos impulsionar a nos gerar um questionamento e fazer com que a gente saia dessa zona fechada, que é o sofrimento por si só. A gente precisa tirar uma lição. Qual é a sabedoria que a gente pode tirar do sofrimento que a gente está passando? Esse é o principal questionamento. E agora? Como que vamos fazer? Entendi. E deu uma travada de novo aqui, Ana. Oi. Oi, voltou. Entendeu? Oi, Então, voltou. assim, essa é a situação. O sofrimento, ele vai acontecer. A gente não tem como fugir dele. A gente tem que colocar ele numa posição de que a gente consiga aprender a nos modificar, a nos ressignificar, a fazer com que ele fique num espaço, mas ele não tome todo o seu espaço. Tá? Sim. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Vamos falar aqui mais como superar. Por exemplo, se eu ainda estou com um problema, mesmo as coisas, eu ainda continuo com um problema, tipo, eu não consigo ver o horizonte, além da terapia, o que você pode aconselhar? Você tem que mudar o foco. Não adianta acordar e ficar pensando o tempo todo. Meu Deus, isso aconteceu comigo. O que eu vou fazer agora? Meu Deus, o que aconteceu comigo? Olha o que aconteceu. Olha como eu estou sofrendo. Olha essa situação. Meu Deus, isso aconteceu e agora? Então, assim, se a gente ficar o tempo todo nisso, a gente não sai disso. A gente tem que mudar o foco. Como? Nossa, até doente Ocupando fica, né? a mente. Hã? Até doente fica, né? Sim, a depressão chega. Então, assim, como que a gente pode mudar esse foco? Ocupando a nossa mente. E aí, aquelas regrinhas que a gente sempre está falando aqui nas nossas lives. Ocupando a nossa mente, realizando meditação. E, nesse caso, buscando uma religião. A religião vai nos ajudar a acalmar a nossa mente, a direcionar o nosso sofrimento também. Então, terapia, meditação, mudar o foco, pensar nos momentos bons, acreditar nas possibilidades futuras, porque a gente vive muito sofrimento da perda, situações passadas, coisas que aconteceram no passado, e a gente tem que acreditar nas possibilidades futuras. Que possibilidades são essas? O que você pode fazer? Qual é o seu desejo? Qual é o seu sonho? O que você ainda gostaria de realizar? O que eu posso fazer agora? Isso é importante. Então, pensar... Tempo, igual a Priscila falou aí, ó, amor, fé, paciência e principalmente tempo. O tempo é o nosso amigo, ele será sempre o nosso companheiro de jornada. O tempo vai responder sobre todos os nossos questionamentos. Talvez hoje a gente não saiba por que a gente está sofrendo, mas daqui a algum tempo a gente vai compreender o porquê que a gente precisava passar por determinada situação. Então, pensar no futuro próspero também ajuda, né? Sim. Ele começa próspero, a pensar diferente. Sim. Quais são seus sonhos? Quais são as suas metas? O que você ainda não fez que você gostaria de fazer? E engraçado que tem muita gente que às vezes coloca o
o sonho, né, em segundo plano, né? Esqueceu, porque eu vou ter um filho. Porque quanto tempo eu não consigo fazer isso? Você acaba não tendo tempo para você, né? É, Agora, você tem como sofrer pela outra pessoa? também a gente Por sofre. exemplo, você tem alguém que é muito querido, aí você fala assim, não vai, e a pessoa fica sofrendo com aquilo. Não vai para aquele lugar porque é ruim, e ela sofre, sendo que não acontece nada com outra pessoa. Explica de novo para mim, não Por entendi. exemplo, uma pessoa vai sair, né? A mãe de um filho fala assim, não, mas eu quero que ele se dê bem, mas será que ele vai se dar bem na vida? Será que ele vai conseguir conquistar as coisas? Então, na verdade, não é ela. Ela sofre por alguém, entendeu? Ela sofre por amor, né? O amor faz isso. Aí a gente está trabalhando aquela questão do amar demais. A gente cria os filhos para o mundo. A gente vai querer a situação melhor para os nossos filhos, né? E é normal a mãe sofrer. É normal a mãe se preocupar. É importante que a gente se preocupe com o nosso filho, mas a gente não o coloque numa redoma. Porque senão, esse filho, quando crescer e essa mãe não estiver mais aqui, não vai saber lidar, não vai saber lidar com frustração, não vai saber lidar em reagir às situações que a vida vai proporcionar a ele, porque a vida nos proporciona muitos aprendizados. Então a gente tem que dosar isso, é uma dosagem. Engraçado, porque eu conheci uma pessoa que ela tinha um filho autista. E a preocupação dela era muito grande, sabe? E dela, como é que vai ficar o meu filho quando eu for embora? Então ela sofria com isso, entendeu? E aí você, já separando, você já entra, fala de morte e fala exatamente de amor, né? Que você sofre por causa de amor mesmo. Não existia sofrimento ali. Sim, é uma preocupação, assim, compreensível, né? É uma criança que tem um espectro autista. Mas isso não quer dizer que já não vai lidar. Existem hoje os tratamentos todos para quem é autista, de integração, de socialização, de aprendizagem, de aprender a se virar melhor, aprender a comer, aprender a se colocar, a trabalhar emoções. Existem tantas possibilidades aí, sim, mas é uma preocupação coerente. Legal. Me diz um negócio. Você tem como curar o sofrimento sozinho? Só o seu. Legal. E não existe cura. Existe trabalhar o sofrimento. Legal. Legal. Eu acredito que se a pessoa não consegue trabalhar, ela precisa de terceiros. E aí um terapeuta, como sempre, eu acho que o terapeuta ajuda muito até para o desenvolvimento da cabeça dela. Mas, sim, nós temos pouco tempo agora, que eu estou vendo aqui antes que caia a live. A gente começou, verdade. Né? Então, assim, verdade. eu acho que o mais importante nesse momento é que a gente fale que as pessoas estão passando por um sofrimento nesse momento que eu acho que é a nível... Eu acho não, tenho certeza que é a nível mundial. A gente está com muitas dúvidas, com muitos questionamentos, com muitos medos e com sofrimento. Vamos acreditar na possibilidade do futuro. Vamos acreditar no amanhã. Existe possibilidade, a gente vai sair dessa. As coisas vão acontecer. Tudo isso que está acontecendo com a gente é para o nosso aprendizado. Vamos aprender com tudo isso. Vamos nos colocar da melhor maneira possível, aberta às oportunidades de aprendizado. Concordo Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos trocando experiências. Essa live é para trocar experiências. Essa live também é para auxiliar. Essa live é para fazer com que a gente pense. Essa, como todas as outras, de tantos outros profissionais que fazem, com o objetivo
de fazer com que a gente se modifique. Perfeito. A gente está faltando 6 minutos para terminar. Como é que a gente faz para que a pessoa... eu acho que ficou claro que sofrimento não é uma coisa que é só sua. Eu acho que todo mundo tem, todo mundo vai aparecer. E como é que você vai ter resiliência para que possa resolver o problema? Se a pessoa quiser te procurar, como é que ela faz? Só para finalizar, para que a gente possa passar para as novas pessoas que chegaram aqui. A gente não sabe se a pessoa está nova aqui, se ela entrou, mas para ela te conhecer, como é que ela faz para ela ter contato contigo e fazer contato com você? É só olhar, eu afixei aí ao meu site, só faltou o ponto .br no final. Você, pelo site, você pode entrar em contato comigo, pode ser pelo Instagram também, o meu link da bio, que vai me levar ao meu WhatsApp, pode ser pelo direct, enfim, tem formas de se entrar em contato, né? Fechadérrimo. Ana, Oi? eu vou mandar um beijo para você, mas sabe quem que é? Hoje é aniversário do Herbert Viana. Você sabia disso? Não. É o aniversário do Herbert Viana e do Lulu Santos também. E eu vou botar a música Lagato para a gente finalizar. Fechado? Fechado. Então vamos refletir sobre essas questões. Alguma observação que você queira deixar? Não, só agradecer a todo mundo que participou, que colocou suas perguntas. Eu tentei misturar elas na minha fala aqui para poder atender a todo mundo. E o novo horário, 3 horas. Eu acho legal a gente ficar intercalando isso. Que a gente possa conhecer as pessoas. Sim. Tá bom? Perfeito. Ana, um beijo para você. Uma ótima semana que tá começando para você. Beijos para você também. Tchau. Tchau. Deixa a música tocar. Deixa Se cair, tocar? caiu. Foi embora? Deixa tocar. Então, fechado. Deixa tocar. Ele faz aniversário junto com o Lulu Santos. Bom, né? Tivemos uma live, né, do Lulu Santos muito boa. Boa. Tchau, Ana. Bye.